Fala aí, pessoal. Aqui é o Henrique. Este é o primeiro episódio da série de TypeScript, a minissérie. Eu vou primeiro falar o que é TypeScript. TypeScript é um superset de JavaScript, uma linguagem de programação baseada, né? Certo? Então ele tem tudo que o JavaScript tem e adiciona em cima. Adiciona em cima o quê? Type, né? Tipo, para as variáveis. Variáveis, vetores, funções e algumas outras pequenas funções assim, certo? Eu vou primeiro mostrar como instalar o TypeScript na máquina de vocês. Lembrando que vocês precisam ter o Node.js e o npm instalados, certo? Bom, abra o seu VS Code, vem aqui em abrir uma pasta, daí vocês criam uma pasta aqui no seu gerenciador de arquivo, abre ela, sim, confio nos autores. Vem aqui em terminal, aqui em cima do VS Code, clique em novo terminal. Para quem está usando Windows, você vai ter que fazer a mesma coisa antes. Você vem aqui nessa setinha e vai ter a opção Command Prompt, certo? O CMD. Você vai clicar nela, porque no PowerShell não funciona. Aqui no terminal, para quem tem Linux, vocês vão digitar sudo npm e -g tsx. TSX é a ferramenta que roda o TypeScript no Node, aqui no seu PC, certo? Para quem está no Windows, em vez de usar esse comando, vocês só vão digitar, vocês vão tirar esse sudo e só deixar npm. Então, para quem está no Windows, vai ter que só digitar no terminal npm i -g tsx. Mas como estou no Linux, vou usar o sudo npm i -g tsx. É bem rápido para instalar. Aqui, ó, já instalou. Para saber que está rodando, aqui nessa pasta que você criou, cria um arquivo .ts. Você pode dar um nome como teste.ts. Tem que se lembrar que todo arquivo de TypeScript termina com .ts, que é a extensão de arquivo do TypeScript. E vem aqui, só vamos testar e vamos fazer o bom e velho console log, certo? Olá, opa, perdão gente, que eu apertei o insert no teclado. Olá mundo. Aqui você vem, digita no terminal tsx e o nome do arquivo que você criou. E ele vai rodar. Se ele rodou, você sabe que tem o teste.x instalado no seu PC. Tá. Vou mostrar os tipos do TypeScript padrão que vem nele. Quais são? String para texto, né? Number para números, inteiros e decimais. E Boolean para operações de verdadeiro ou falso. Aqui, ó. Só tem o Boolean só tem esses dois valores: true e false. É... Tem um tipo especial que ele menciona aqui, ó. O tipo qualquer, n. Vou fazer aqui alguns exemplos. Para declarar a variável, é que nem no JavaScript, ó. Let a. Só que na hora de botar o tipo, depois de você dar o nome da variável, você vai botar dois pontos. Dois pontos, number. A variável A vai ser do tipo number. Você pode usar var também para fazer a variável. Só que você sabe que é bom utilizar o let, porque ele tem um escopo definido. E também const. Então, o mesmo jeito que você pode declarar as variáveis com let e var e constantes com const, você faz aqui. A única diferença é que na hora que você for definir o tipo, depois do nome, você coloca dois pontos e o tipo que você quer, certo?
Esses são os três principais tipos do TypeScript: number para número, string para letras e boolean para verdadeiro e falso, true e false. Aí tem aquele tipo especial que eu falei, que é o N. O N ele vai aceitar qualquer valor que você colocar dentro dele, porque N vem de qualquer em inglês. Então, se eu definir como uma string aqui no início, depois eu quero mudar o valor para 45, ele não vai reclamar. Se eu quiser mudar o valor para um booleano, como false, ele não vai reclamar. Diferente de uma variável com um tipo definido, como number ou string. Se eu tentar botar string aqui na variável a, que é number, ó, o que vai acontecer? String vai ter esse sublinhado vermelho, né? Falando que o tipo string não é atribuível a uma variável do tipo number. A mesma coisa acontece para a variável b, que é do tipo string. Se eu tentar atribuir 45, ó, o que vai acontecer? Vai falar a mesma mensagem, agora para number para string. O tipo number não é atribuível para o tipo string. Por que é bom a gente utilizar tipos sólidos, né? Tipos pré-definidos assim, definidos certinho no nosso código? Isso ajuda a gente a entender o que essas variáveis fazem e ajuda a gente a estruturar o código para não ter erro de uma variável sem querer receber um valor que ela não deveria. Tipo, uma variável que só vai trabalhar com número, o usuário acaba fazendo alguma coisa lá na hora de colocar as informações e acaba colocando uma string numa variável de number. Aqui no TypeScript ele não deixa isso acontecer. Em algumas ocasiões, vocês vão ver que a gente pode acabar sim usando strings como argumentos em funções. Mas isso gera erro, mas tem como tratar. E eu vou mostrar isso depois no vídeo. Certo? Esse aqui é um código de demonstração. Eu vou mostrar para vocês. Vocês se lembram dos vetores, certo? Que você pode guardar vários valores em uma variável só. Aqui, para definir um vetor, você vai colocar o tipo, que a gente já discutiu antes, né, que é o string, number ou o n, e depois os colchetes. Colocando o tipo que você quer e depois colchetes logo depois deles, os torna um vetor daquele tipo. Vou dar um exemplo aqui. Let v1 number. Aqui, ó, eu não botei os colchetes, ele está reclamando. Se eu botar agora, ele vira uma variável de vetor de números. Dá para fazer a mesma coisa para um vetor de string, certo? Tem como fazer a mesma coisa para um vetor de booleanos e n. Vou fazer o de booleanos para demonstrar. Boolean. Aqui, ó. Até aqui ele reclama. Se eu tentar botar um item que não é string, quer dizer, que não é booleano, né? Ele reclama. Aqui, no caso, que eu botei um string, ele está falando que não pode colocar uma string dentro de um vetor de booleanos. True, false, etc. Né? Só seria, no caso, true e false dentro de um vetor de booleano. Também existe o vetor de n, v4, que define do mesmo jeito que os vetores. Se lembre que para definir um vetor de um tipo, você tem que botar o nome do tipo, que nem fosse definir uma variável, né? O nome do tipo, logo depois dois pontos, só que daí você tem que se lembrar de colocar os colchetes.
Que daí ele vai virar um vetor. Certo? Aqui no vetor de n, eu posso colocar número, posso colocar booleano, posso colocar string. Ele não vai reclamar. Eu vou dar um console log em alguns deles. Só para mostrar. Aqui, ó, o V4 para mostrar funcionando, né? O V4 e o vetor 1. Agora, para rodar o código, tem que escrever tsx. Mesmo procedimento. Teste.ts, o nome do seu arquivo, né? E ele vai rodar normalmente. Aqui, ó. Ele deu console log no vetor de n, certo? Mostrei como cria variáveis de tipos estáticos, né? Mostrando como cria variáveis de tipo n, mostrando como cria variáveis de vetores dos tipos que eu mostrei aqui do TypeScript. Eu vou mostrar para vocês agora como faz funções no TypeScript. É do mesmo jeito que você faz no JavaScript. Function, nome da função, parâmetros e o retorno, se tiver um retorno, né? Tá, mas no TypeScript, as suas funções e os parâmetros das suas funções também tem tipo. Aqui, ó. Para colocar um tipo na função, depois dos parênteses, depois desse último parênteses aqui dos parâmetros, dele fechando, você vem e antes dessa chave aqui, você vem colocando dois pontos, que nem lá na variável, e o tipo. Aqui no caso, retornar um number. Se for retornar um vetor, você coloca os colchetes, que nem para fazer um vetor. Então, é a mesma lógica lá de fazer o tipo das variáveis das constantes. Certo? Aqui, nos parâmetros, é a mesma coisa também. Botando dois pontos, opa, colocando dois pontos, certo? Number. Aqui no caso é number, porque é somar. Mas pode ser string, boolean, dependendo da utilidade dos parâmetros da função. E number. Pronto. É assim que coloca a tipagem na função e nos seus parâmetros. Mostrar ela funcionando aqui. Criar duas constantes. Número 1. 45. Const. Número 2. 34. Vou fazer uma variável para guardar o return da função, certo? Resultado vai ser um number, tá bem? E vai ser igual a somar número 1 com número 2. Dá um console.log resultado. Rodar com tsx. tsx teste.ts 79. Tá vendo que tá funcionando certinho aqui os returns e tudo mais. O bom do TypeScript que se você tiver algum erro de tipagem no seu código já, ele já vai te avisar no próprio editor, no VS Code. Então, se quiser fazer uma sapecagem e botar uma string no segundo parâmetro, também é number, ele vai me avisar aqui, ó. O argumento do tipo string não pode ser atribuído para o parâmetro de tipo number. Então, ele vai dar esse erro aqui. Se, vamos supor que vamos voltar para o número 2, né? Se o número 2 fosse uma string, eu estivesse passando ele aqui, ele vai falar que tá errado também. Que o argumento do tipo string não pode ser atribuído para o parâmetro do tipo number. Então, se tiver algum erro já no seu código, ele vai avisar no próprio VS Code. Você não vai ter que esperar alguma coisa dar muito errado no seu código para descobrir o que tinha dado erro. Um outro tipo especial que tem só para funções, que é o void. Vamos supor que você quer fazer uma função que só dá um console log, ou que não retorne algum valor, tá? Vamos fazer a função diga olá. Lembrando que o nome de função é variável não pode ter acento. Essa função não vai ter nenhum parâmetro.
ela vai ser do tipo void. Ah, funções tipo void pode ter parâmetros. Só essa aqui não vai ter, certo? Então, ela vai ser uma função do tipo void porque ela não vai retornar nada. Ela não tem um return. Ela só tem um console log ou em uma função mais complexa do tipo void, ele teria um bloco de código que computaria alguma coisa, mas não ia retornar, ia mudar algum outro valor, mas provavelmente só vai dar um console log em funções de void. São realmente só funções que não retornam nada. Esse é o tipo especial void, né? Que só tem função. Tá. Se eu chamar ela aqui, diga olá. É comando tipo void, eu vou mostrar depois o que acontece se tentar puxar um valor de uma função do tipo void. É o teste x aqui, ó. Pra você não ficar digitando de novo teste x, teste e tudo mais, você pode dar só para cima no seu prompt de comando. Aqui, ó, deu a função de lá. Vamos dar um console log. Ele retornou undefined. Não só a função aconteceu, mas eu dei um console log no que a função de lá retorna. O que é indefinido, por quê? Porque é uma função tipo void, não retorna nada. Então, também não tente dar um console log ou puxar algum valor que é a função do tipo void vai retornar, porque vai ser undefined. Porque é void e não retorna nenhum valor, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como separar as funções em arquivos diferentes. Para deixar o jeito de ler o código mais intuitivo e mais limpo. Porque imagina, isso aqui só são o quê? Duas funções aqui, certo? E duas constantes, uma variável, alguns console logs. Só. Então aqui tá fácil de ler ainda. Mas imagina quando você fizer um arquivo de 200 linhas, imagina você deixar todas, não, você deixar todas as funções no arquivo de 200 linhas, vai crescer muito mais para 200 linhas. Então vai ficar desorganizado e ruim de entender e ler. Então o que você tem que fazer? Vamos criar um novo arquivo. Daí aqui no nome do seu novo arquivo, você pode dar que nome você quiser. Aqui eu vou dar funções. Lembrando que o nome de arquivo não pode ter acento, nem cedilha. Tá. Para usar a função de um arquivo em outro, o que a gente faz? A gente vai querer exportar a função deste arquivo funções e importar no arquivo teste.ts. Como faz isso? Vamos primeiro começar a criar uma função normal, function ao quadrado, ao quadrado, número, number. Vamos dar o return número vezes número. Lembrando que é number porque a gente vai retornar uma operação aritmética que envolve números e que resulta em um número. E nosso parâmetro aqui é um number, porque a gente só vai pegar um número, ok? E agora para chamar essa função, como a gente vai pegar essa função e mandar para outro arquivo, né? A gente coloca uma palavra-chave chamada export. Salvando, só de colocar isso aí e ter esse arquivo aberto no VS Code, ele já vai entender que essa função pode ser chamada em outros arquivos e ele vai fazer esse procedimento de importar essa função em outros arquivos automaticamente para a gente. Vou mostrar aqui, ó. Const2 number. Opa, não. Let resultado 2 number. Agora que vem a mágica. Ó, vamos digitar o nome da nossa função. Ao quadrado. Aqui, ó. Ponto barra funções, que é o caminho relativo da nossa pasta para o nosso arquivo funções.ts. Ok? Se eu der Enter, ali ó, você está vendo que ele adicionou essa nova linha? O que essa nova linha está fazendo? Ele está falando importar tudo que tiver dentro dessas chaves, aqui no caso só o nome da nossa função, do arquivo funções. Ok? Ao quadrado 2
Agora eu quero apresentar o resultado. Console.log resultado 2. Opa, ponto e vírgula no lugar errado. Se eu rodar como tsx teste.ts, você tem que se lembrar disso. Que quando você for rodar, você tem que colocar o nome do arquivo, aqui no caso teste.ts, que está chamando a função importada. Se você chamar o arquivo que está exportando a função, ele não vai rodar porque não tem o código chamando a função aqui, executando ela, ok? E você não precisa colocar o nome do arquivo da função exportada, porque o TSX é esperto o suficiente para puxar automaticamente e sozinho a função do arquivo, ok? Então vamos rodar. E 4, que é o resultado de 2 ao quadrado. Então está funcionando certinho. Aqui, ó, 4. É assim que você exporta e importa uma função. Certo? Bom, pessoal, foi isso. A primeira aula do mini curso. Eu vejo vocês na próxima. E eu vou estar disponibilizando para vocês o código que eu usei aqui. Tanto teste.s, tanto funções.ts. Eu vejo vocês na próxima. Adeus.